O uso de tela, ele não traz benefício, a luminosidade da tela não traz benefício para ninguém. Ao contrário, traz benefício para todas as pessoas de qualquer idade. Tanto é que vocês já devem ter visto esse óculos que agora estão as óticas oferecendo, que é um óculos que faz esse filtro da luminosidade da tela, porque os prejuízos são muito grandes para a visão, para os olhos, de qualquer pessoa, de qualquer idade. Mas no caso da criança, certa vez conversando com a nutróloga, pediatra e também kid coach Jane Rezende, ela explicava certa vez que a luminosidade de qualquer aparelho, seja inclusive da televisão, do tablet, do celular, do computador, ao entrar nos olhos, independentemente da idade da pessoa, gera um estímulo cerebral que mobiliza o hormônio do crescimento, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a dopamina, que é o hormônio do prazer, há uma produção maior, principalmente se for games, e também a melatonina, o hormônio do sono. Há uma modificação na configuração de todos esses hormônios. Isso, claro, modifica também o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano. E isso acaba trazendo prejuízos de diversas ordens. A OMS, pessoal, há muito tempo já orientou que crianças com até 2 anos definitivamente não tenham mesmo qualquer contato com telas. Então, vamos ficar atentos. As crianças até os 2 anos terão um verdadeiro prejuízo muito, muito grande, inclusive na configuração de um cérebro que ainda está em modelagem, está sendo moldado. Então, depois dos 2 anos, é praticamente impossível a gente não dar acesso. Mas até os 2 anos, se você realmente conseguir, você não tem ideia do benefício que você traz para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, de não o expor à luminosidade das telas. Quando essa luz é introduzida precocemente, antes dos 2 anos, ela interfere inclusive nos neurônios, na visão da criança. A criança tem um cérebro moldável. Essa luz interfere no humor, no sono, na visão. Olha, pessoal, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia está sendo orientado que mesmo os adultos parem de ver telas, mesmo do celular, algo em torno de 1 a 2 horas antes do horário de dormir, para você ter um sono mais relaxante, um sono mais profundo e menos interferência no seu sono, na qualidade do seu sono. Por quê? Essa luz interfere diretamente no humor, no sono, na visão, nos hormônios ligados ao apetite. Isso interfere inclusive, no caso da criança, pode trazer inclusive uma obesidade infantil precoce, porque tem toda uma série de reconfigurações desses hormônios também ligados ao apetite, especialmente a leptina, que ela atua regulando a ingestão de alimentos. O prejuízo, no caso das crianças, pode ser definitivo, permanente. Aí vocês me diriam assim, mas Márcia, como é que a gente faz com as aulas online no meio da pandemia, que as crianças tiveram que ficar 3, 4, às vezes 5 horas? Gente, me preocupa imensamente. Definitivamente me traz uma grande preocupação. Claro que as crianças, a partir dos 8 anos, elas já têm uma outra forma de lidar com isso. Mesmo assim, a exposição jamais deveria ultrapassar o tempo de 2 horas. Jamais deveria ultrapassar o tempo de 2 horas. A criança de 5 a 12 anos, ela, quando está nos games, pelo computador, pelo celular, ela obtém sim um grande prazer. O prazer nas redes sociais também é muito grande. Isso aumenta, é claro, a dopamina. E a dopamina, o hormônio do prazer, quanto mais a criança e o adolescente se expõem aos games, às redes sociais, mais elas desejam estar nos games e nas redes sociais. Por quê?
porque mais dopamina é produzida. E a dopamina é o hormônio que traz a satisfação, a sensação de prazer. A cada nova fase do game, do jogo, há uma liberação maior de dopamina. E a criança vai precisando cada vez mais, como se fosse um processo parecido com o vício em drogas. A necessidade de continuar jogando para obter mais dopamina no cérebro é semelhante ao que acontece, por exemplo, com a cocaína, que o usuário precisa cada vez tomar doses maiores para poder sentir o mesmo prazer. Agora, como a infância é uma fase de imaturidade neurológica, e por que a gente está falando de imaturidade neurológica? Porque ainda está em constituição o cérebro. A criança já nasce com o límbico pronto, mas o neocórtex ainda está em produção, em construção. Então, nós estamos numa imaturidade neurológica e essa imaturidade neurológica, e lembrando, o neocórtex que ainda está em constituição é a área do cérebro responsável pelas funções que a gente chama funções executivas do cérebro, as funções nobres de planejamento, capacidade de análise, capacidade crítica e de capacidade de comparação e compreender o que se passa. A criança que se habitua ao mundo dos games, ela, além de produzir uma grande quantidade de dopamina, ela pode começar a ter uma compreensão da vida um tanto distorcida. Por quê? Nos games, você fez tudo certinho, você pula de fase. Na vida real não é assim. Às vezes você faz tudo certinho e não pula de fase. Então, as situações reais são mais desafiadoras, são mais complexas. E a criança se frustra. E quando a criança se frustra, né, quando ela entra na real, ela chega a um momento que esse prazer passa a ser estresse. E aí, o que acontece é um aumento de um outro hormônio, que é o hormônio do estresse, o cortisol. Uma vida de tela zero verdadeiramente é impossível. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores defendem o zero tela, ou tela zero, né? Pode ser difícil demais na nossa sociedade atual. Agora, a questão você está dando um celular para o seu filho porque todos os coleguinhas têm, ou porque realmente você acha que ele tem necessidade de um celular? Ele só consegue assistir aula se for pelo celular. Percebe? Então, o motivo que leva você a gerar um nível de exposição tão grande para o seu filho, porque é o que o mundo está dizendo que tem que ser, ou você quer fazer isso verdadeiramente? A mesma coisa, o uso exagerado de tela de TV, é porque realmente você não está dando mais conta, você está exausto, exaurida, e aí deixa mesmo na luminosidade da tela da TV, ou é porque realmente você acha que não tem nenhum problema? Se você acha que não tem nenhum problema, eu estou te informando, tem problema sim, causa danos sim. E agora, se você não está tendo outra forma de entreter seu filho, porque você está desgastado, você está realmente assim muito, muito cansado, nesse momento que a gente já está abrindo um pouco a possibilidade de contato, a gente já entende um pouco mais como é que é o comportamento desse vírus. Pense na possibilidade de uma brincadeira ao ar livre, pense na possibilidade de outras atividades, mas que tire seu filho da tela. Gerar oportunidades ao ar livre sempre são satisfatórias, extremamente divertidas, não só para as crianças, mas para a gente também. A gente também descansa a nossa mente, a gente também se diverte, a gente também corre, brinca, pula, vai, vem, se movimenta, faz um exercício físico. Então, pensar em outras alternativas que não tem mais repertório nem ânimo para entreter ela. Entendi sabiamente, mãe. Entendo isso. A questão
você quer começar a ficar numa situação de só sofrimento, eu não consigo mais, eu não tenho mais repertório. É lógico que existem mais repertórios, assim, o fato é que você está exausta, é essa a questão, você não está conseguindo mais ter repertório por exaustão. E aí é uma reflexão para você fazer consigo. Quero continuar na exaustão ou quero me divertir? Como seria você se divertir? Não entreter a sua criança. Não é entreter a sua criança, é se divertir junto com a sua criança. Essa é a minha fala para você, sabe? Sabiamente, mãe. Essa seria a minha fala para você. Quando a gente está preocupado em entreter a criança, a gente está naquela vibe de querer se ver livre. E muitas vezes eles percebem isso. Agora, quando a gente brinca com, vai para o espaço aberto com, se diverte junto, aquilo se transforma num momento de alegria e não de entretenimento do outro, mas de alegria nossa compartilhada. O nosso objetivo aqui hoje não é dizer o que é certo, o que é errado, não é dizer que está certo. Inclusive existem games que são maravilhosos, games que não só distraem, como também desenvolvem funções do cérebro, games excelentes que desenvolvem funções cognitivas. Então nós não estamos aqui para dizer o que está certo, o que está errado, nem tampouco dizer que você tem que fazer. Mas nossa função hoje aqui nessa live é dar essas informações que eu passei para você agora acerca dos mecanismos psíquicos de ação dos eletrônicos, sim, para que a partir daí cada família possa definir exatamente quais são os seus limites, quais são os combinados que deseja ter, para que haja um uso dos equipamentos de uma maneira organizada, customizada. A ideia é contribuir com a saúde física e mental das crianças e dos adultos, como fez a queridíssima Ana Bortoleto. Tenho 3 filhos. A Letícia tem 15 anos, o Matheus tem 11 anos e o Benício tem 1 ano e quase 5 meses. A pandemia, Márcia, vamos falar assim, eu sou kit coach, eu sou mentora, eu sou coach adulto, mas eu sou mãe deles. Hoje eu tô aqui de mãe, meu papel hoje é mãe dos meninos, né? A pandemia me fez refazer combinados várias vezes, porque a situação ia mudando. Tem aula online, não tem aula online. O cenário ia mudando. Então, antes da pandemia, eles tinham um uso de celular. O Matheus tem um videogame, né? Então, um caso à parte é o videogame que só o Matheus joga, ele não curte. E o videogame tinha um dia certos. Era terça, ele podia jogar terça-feira 2 horas, quinta-feira 2 horas e sábado, domingo ele jogava 4 horas. E a gente estava sempre olhando que jogo que ele estava jogando. Ele sabe, a gente tem um combinado sobre esses jogos. Não é qualquer jogo que ele baixa. E é muito legal o que você falou, a gente não fica ali controlando e tomando conta o tempo todo, vigiando. A gente fez os nossos combinados. Quando ele ganhou o videogame, eu fiquei muito preocupada porque ia começar a jogar jogo online. O videogame não tem graça se não for jogar online com os amigos. Só que para jogar online com os amigos, a porta está aberta. Porque enquanto ele joga com um amigo, aparece o estranho jogando. Então a gente tem um combinado, a gente explicou. Né, que tem pessoas, aí precisa explicar para os nossos filhos. Existem pessoas boas, existem pessoas que vão agir de má fé. E que vai fingir que é uma criança, e às vezes não é uma criança. Que vai fingir, às vezes, que é um amiguinho. E que a gente entende que para a idade dele, ele ainda não Ana tem essa capacidade. Essa conversa clara, essa conversa às claras, é isso que prepara os nossos filhos para eles lidarem com as dificuldades e os problemas que o mundo oferece, definitivamente. Sim. E aí a gente explicou para ele, e para a Letícia também, quando ela teve o celular. Existem pessoas boas, existem pessoas que não são tão boas assim, que estão ali para agir de má fé. Então, o que o combinado é, você só aceita amigos no videogame, se são seus amigos de verdade, amigos que você conhece presencialmente. Porque aí eu expliquei isso para eles, Márcia. A gente não sabe quem é o amigo do amigo do amigo.
O amigo do amigo do amigo não é nosso amigo ainda. Né? A gente então, vai que o amigo do amigo do amigo é uma dessas pessoas que veio caminhando. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Teve uma vez que a gente levou um susto muito grande. Márcio, eu lembrei disso aqui agora, não estava lembrando. Ele estava jogando, e enquanto ele jogava, ele respondeu assim: Isso a minha mãe já me explicou que eu não posso falar. Isso não é uma coisa que eu falo. Ele falou isso para uma pessoa que estava jogando. Márcia, eu e meu marido, eu e Dudu, pulamos da cadeira. Estava um em cada canto da sala. A gente falou, opa, pulamos para a sala. Falei, o que aconteceu, filho? Ele falou, mãe, esse menino está jogando com a gente, mas ele não é amigo. Só que aparece pessoas estranhas para conversar, ele não conversa. Esse menino perguntou, mãe, o número e a senha do seu cartão de crédito. Então a gente. E na hora que ele falou isso, minha mãe falou que a gente não pode. Isso é uma informação que eu não falo. Minha mãe falou que eu não posso falar, mesmo se eu soubesse. Ele ainda riu e falou assim: eu nem sei. Mas a gente estava tão atento que a gente deu um pulo. Meu coração foi na boca do Dudu também. E depois eu falei: meu Deus, obrigada. Obrigada, porque ele sabe o que ele está falando ali naquela hora, sabe? A gente foi olhar quem era esse menino. Era um menino de 14 anos, da escola. Então não tá longe. Não tá longe, Márcia, sabe? Não tá longe. E aí eu conversei com a escola. Falei, gente, quem é esse Nick? Quem é essa pessoa? Aconteceu isso. Queria que vocês olhassem isso. Eu não vou envolver, mas aconteceu. Porque reportei para a escola. Então não tá longe. Não tá longe, sabe? Eles tiveram ganhado o celular com 10 anos de idade. Cada um ganhou com 10 anos. E quando ganhou o celular tem senha, porque vai ser se for roubado, essas coisas. Eles sabem que a gente tem a senha. Num momento que eu não era aqui de coach ainda, que eu não tinha assim, dado um passo a mais nesse papel de mãe, eu olhava da Lelê sem ela saber. Confesso, olhava. E me senti muito mal por isso quando eu olhava. E quando eu percebi, Márcia, que não era isso, sabe? A gente começou a conversar. Então, às vezes eles estão vendo alguma coisa. Eu falo, o que é isso que vocês estão vendo? Esse nome eu nunca ouvi. Eles é aquilo. Eu falei, e está adequado com aquela conversa que a gente já teve sobre as coisas que vocês podem, as coisas que a gente entende que funciona, que não funciona, que é para a idade, que não é. O Matheus, ele é mais falado e fala, claro, né, mãe? Não tem sangue, não tem palavrão, não tem nada daquelas coisas que a gente já conversou. Mas aí eu não pego e fico vigiando. Mas já fui essa mãe. Já fui. Já fui uma época essa mãe e vi que não funcionava. Então, repara, é possível a gente fazer uma organização em função da maturidade das crianças. Não precisamos ser. Aí eu não estou sendo justo com meu filho. Não é uma questão de justiça. É uma questão de dar a cada um aquela diante da maturidade, da prontidão que cada um já tenha. E eu vejo muito isso até na diferença, os dois com 11 anos, os dois com 10 anos, a diferença, sabe, de maturidade. A Lelê, quando ganhou o celular com 10 anos, logo ela quis Facebook, logo ela quis, o Instagram estava começando assim, ela de querer Instagram, ela teve, e a gente ficava monitorando, até porque a gente, como pais de adolescentes e crianças, legalmente, nós somos responsáveis pelas redes sociais dos nossos filhos. Então, Perfeito. a gente tem sim, não é que a gente, de saber a senha, a gente tem que ter acesso. Não é porque a gente vai vigiar, é porque legalmente a gente responde por isso, se acontecer alguma coisa. Então, não é. Aí é uma questão assim, eu tenho acesso, eu não entro lá e fico vendo as mensagens que ela troca com as amigas dela. Mas se acontecer alguma coisa, eu sei a senha do celular e sei a senha da internet, dos acessos dela. O Matheus já quis Instagram e rede social, mas eu entendo que ele ainda não tem maturidade. A gente já conversou sobre isso, que abre muito esse mundo para ele assim, e ele é muito deslumbrado com um monte de coisa, então a gente vai conversando e vai, aos poucos, ele vai entendendo. E aí, eles aumentaram sim o uso da rede social no começo da pandemia. No começo da pandemia, então, Márcia, eu vou confessar, aquele desespero, aquela ansiedade que a gente não sabia o que ia acontecer, o Matheus ficou soltinho com o videogame. Soltinho, soltinho. Mas aí eu via isso como ele preenchendo o contato com os amigos. Ele conversava com os colegas dele por ali.
E depois a gente foi percebendo, engraçado que ele também foi percebendo o quanto é falação do jogo, né, Márcia? Porque eles põem um fone para jogar e conversa que a casa inteira fica escutando. Matei, psh, psh, peguei, psh, psh. Então a gente passava o dia cansado e não percebia por quê. Até um dia que eu falei, filho, eu tô cansada, não é de você jogar o videogame, eu não me importo com você jogar quando a gente faz os nossos combinados. Mas essa falação vai agitando a casa inteira. Vamos conversar? Aí ele sempre queria pedir uma hora a mais. Eu falava, mas eu estou no caminho de uma hora a menos, para a gente combinar isso de uma outra maneira. E a gente foi conversando. A maneira como você coloca as coisas para o Matheus, ela é muito bacana, porque você fala assim, filho, eu estou entendendo que você está no caminho de uma hora a mais. Eu só quero te dizer que eu estou no caminho de uma hora a menos. Essa tranquilidade de colocar as nossas intenções, e você não tem que se sentir uma péssima mãe por causa disso, ao contrário. É sua função, muitas vezes, inclusive não ser aquela pessoa popular. Mãe não precisa ser pop, mãe precisa ser mãe, pai não precisa ser pop, pai precisa ser pai. Então, muitas vezes, a gente é impopular nas nossas atitudes. A gente agora aprendeu, eu mostrei para eles que existe uma ferramenta dentro do celular que mostra quantas horas a gente usou por dia. E a gente tem um combinado aqui em casa hoje que eles podem usar o celular, a tela, por 4 horas por dia. E quando passa, e eles vão administrando, é celular, é televisão, é videogame, o que é essa tela que eles estão usando? E só que eles acabam usando em maioria o celular. E o celular mostra quanto tempo usou. E teve um dia desse que ele foi usando, e eu não fico falando. Eu já fui desse também. Passou, hein? Deu 3h50, falta 10 minutos. Ó, passou, 4h01, não vai sair não? Não faço mais. E daí a gente vai só olhando. Eu observo. E aí eu falei, vamos olhar aquela ferramenta? Vamos, a gente olha uma vez por semana. Ele ficou 8h50 um dia. Na hora que ele viu que ele ficou 8h50 nesse dia, Márcia, e eu vi e eu Ele deixei. mesmo levou susto, ele mesmo levou susto. O olho dele pulou para fora, assim. Eu falei, é isso que eu te explico, filho. Você começa a usar isso aqui, e o que acontece? Eu esqueço da hora. Aí agora ele pôs alarme, ele pôs... É isso que eu estava agora explicando para a Raquelita, que ela fez confusão, é que a luminosidade Sim. da tela traz um grande prejuízo. Mas quanto mais tempo você fica no game, mais dopamina você tem. E mais Uhum. dopamina quer ter. E a dopamina não tem nenhum problema você produzida. A questão não é essa. A Só questão que é o quero que mais, quero tem mais, junto né? com essa produção, que são todas aquelas informações que eu passei logo no início. Sim. Existe na verdade, um estímulo cerebral que mobiliza não só a dopamina, como também o hormônio do crescimento, o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, Sim, você melatonina. fazer uma grande confusão nessas dosagens hormonais. Esse é o ponto que não tinha ficado claro. Sim, Aquela nossa aluna, aquela Raquelita, nossa audiência, que pena sim, que eu ela vi. saiu sem ter compreendido claramente qual era a minha posição. Mas e aí E eu aí, queria te Márcia, perguntar uma quando. coisa. Pode perguntar, desculpa. Porque aí, quando ele olhou O, isso, eu falei com quando ele ele essa olhou semana. lá que ele viu 8 horas e 51 minutos, nesse momento foi um momento de nova conversa com você, entre Foi, vocês? foi. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos. Aí ele olhou e falou: Mãe, eu não percebi. Eu falei: É sobre isso que eu quero falar, sobre você não perceber. Não Eu percebi. percebi. Eu falei: Eu percebi, filho. Ele falou: vou desinstalar esse joguinho do celular, porque esse joguinho tá me fazendo jogar muito. Não era esse, talvez, o caminho que eu falasse com ele, entendeu? Mas foi o que fez sentido para ele. Ele Ele viu que ele. mesmo chegou a essa conclusão. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Porque ele falou: a É, gente. alguma Meu coisa. jogo é no videogame, né, Marcos? Desculpa. Meu jogo é no videogame, né, mãe? Meu jogo não é no celular. Eu jogo no celular e me perco aqui. Eu falei: Se é isso que faz sentido, Me perco ok. aqui. Olha que nível de consciência você trouxe a ele, você ajudou ele a ter. Gente, isso daí é um exercício, é um treino belíssimo para o resto da vida. A criança ter esse nível de autorregulação.
Você levar uma criança de 12 anos a ela perceber, eu me perco aqui. Ela ter consciência da onde que estão os limites dela e aonde que ela pode ter o risco dela. Isso daí a gente está dando condições dessa criança daqui a pouco na adolescência, daqui a pouco na juventude, daqui a pouco na adultez, de saber regular-se, regular sua saúde, regular seus próprios, o que é bom para si, o que não é bom para si, né? E aquela frase incrível, né, clássica, mas os meus amigos fazem como lidar. Essa é a hora da conversa clara, né? Diga, como é que é isso aí Ele na fala, sua... porque nas férias ele queria videogame solto todo dia. E eu falei, filho, nada muda. Ok, vamos conversar. Tá, vamos flexibilizar um pouco. A gente não lembra como que foi, mas eu lembro que a gente flexibilizou um pouco nas férias. E tinha amiguinho dele que qualquer hora que a gente entrasse no videogame, tava online, tava online. E aí passa mais de fase, e aí joga mais, e aí ganha mais pontos, e aí tá num nível maior que ele. Eu falei, filho, as nossas regras são as nossas regras. O que funciona aqui em casa é o que a gente entende aqui para casa. Eu não, e eu falo com ele, não está em discussão aqui em casa o que acontece na casa do fulano. Não tô, eu fui a mãe que já falava, não sou mãe do fulano. Fui essa mãe uma época, eu falava, não fui a mãe do fulano. Hoje eu falo com ele, as regras da casa dele, a gente não pode conversar sobre elas aqui em casa, filho, não pode. E a gente foi ajudando ele e Márcia a encontrar foco, concentração, porque se ele concentrasse naquele jogo, naquela meta que ele queria e fizesse um bom uso daquele tempo, ele chegaria nessa fase também. E aí ele falava, minha meta hoje é chegar no nível tal. Então, vou chegar. Eu falo, vai lá que a gente está aqui te ajudando. Aí a gente passava de vez em quando, chegou, não chegou. Aí ele estressava quando não chegava, claro. Mas não ia falar da regra da outra casa. Não ia, né? Porque é da outra casa, não é a minha. E com a Legal, Lelê, legal. e com a Muito Lelê, a gente teve uma questão ano passado que foi, ela ficava assistindo aula e no celular ao mesmo tempo. Então era aula e YouTube, aula e YouTube. Mãe, assim eu me concentro. Eu falava, não entendo esse tipo de concentração. Eu ficava vendo YouTube assistindo aula. Quando esse ano começou, a gente conversou também sobre isso. Que se ela está na aula e está no YouTube, eu entendo que ela não está na aula. Então, e teve um dia que rolou um estresse aqui, de verdade. Porque voltou às aulas, a gente foi olhar para essa ferramenta do uso de tempo. Eles estavam na aula de manhã e já tinham usado 2 horas. Por coincidência, os dois tinham ficado 2 horas no celular de manhã, sendo que eles estão em aula de 10 ao meio-dia. Aí eu chamei os dois para conversar, no que chegou na hora do almoço. E pensa, só eu e Benício de manhã, naquele descabelamento, almoço, casa, tudo. E quando eles não estão em aula, eles estão aqui contribuindo com alguma coisa, né? Eu falei, gente, vamos conversar? Vocês estão assistindo aula e eu estou aqui embaixo com o Benício, papai trabalhando, tá tudo ok para mim. Vocês estão lá, eu estou aqui, eu e o Benício não vamos incomodar vocês em nada, que vocês estão cada um nas suas funções. Mas vocês estão no celular, vendo o YouTube ou fazendo alguma outra coisa, eu entendo que vocês não estão na aula, porque como que é isso? Mãe, não estava na aula. Falei, poxa, se não estava na aula, por que que não desceu então para contribuir com alguma coisa? O almoço não tinha saído atrasado. Aí eles assustaram. Mãe. Então, durante a aula, o celular vai ficar longe. Vamos colocar o celular lá em tal lugar, vamos fazer isso. Porque aí eles perceberam que se já que eles estão no celular fazendo outras coisas, e tudo aqui nessa confusão, né? Porque Benício vai Olha falar lá só, no copo. pessoal, repara bem. Eu quero fazer uma observação ainda aqui antes de passar para o Benício, que eu ainda quero falar do Benício. Tá. A forma da Ana colocar é muito bonita, porque ela não diz, vocês não fazem nada aqui em casa, podia então ter descido e vir fazer o almoço, não viu que eu estou atolada com o almoço? Não, ela diz assim, entendi que você não estava na aula, e se você não estava na aula, eu não vou me meter nisso, mas eu só quero te dizer que se você não estava na aula, você poderia estar contribuindo conosco aqui em casa. É esse nível de consciência, sabe, que a gente pode levar nossos filhos a terem. E estaremos constituindo adultos mais saudáveis,
adultos que terão relacionamentos mais positivos, adultos que saberão cuidar melhor dos próprios filhos. E aí eu queria perguntar a você, Ana, o Benício já está comendo, né, comidinha, já começou a comer comidinha. Não Uhum. começou? Já, já, Ele já. está com quanto? Ele está com quanto? Ele está Vai com fazer 1 ano e 5 meses essa semana. 1 ano e 5 meses. E aí, quando ele não quer comer, você bota o celular na frente dele, não bota, Aninha? Não. E confesso que a Lelê colocou um dia. Eu confesso que um dia. A Lelê, ela tem 15 anos, ela contribui muito, né? Ela consegue me ajudar muito. Ela falou: vamos pôr o Bita pro Benício almoçar? Aí na hora que eu vi, eu já tinha colocado. Eu falei: não, porque senão vai ter que colocar a Bita todo dia. Principalmente a criança que não se alimenta do jeito que a gente gostaria, que não se alimenta tão bem, ou que não se alimenta no mesmo ritmo do restante da família, é mais lento na hora de comer. É claro que se você botar lá, vai tudo funcionar. Só que você tira da criança a capacidade de autorregulação, de controle de saciedade. Isso é muito E eu tenho sério quando você consciência que coloca. eu fiz isso com o Matheus, quando o Matheus era pequenininho. A questão alimentar do Matheus hoje, hoje que eu tenho conhecimento, eu tenho consciência de que, porque ele foi muito seletivo, ele é muito seletivo com comida, ele tem essa, mas hoje melhorou muito, mas eu tenho consciência hoje que era o joguinho e a comida na boca, o joguinho e a comida na boca. Eu tenho essa consciência hoje. Essas coisas que a gente faz não por vontade própria, mas por desconhecimento. E agora, Sim, pessoal, você que está aqui na nossa live, você está sabendo disso. A gente não está dizendo que você está certo, que você está errado. A gente entende completamente as suas dificuldades. A questão é, essas escolhas estão de verdade na mão de pai e de mãe. E essa escolha você terá algumas consequências posteriormente. Que consequências você quer ter? Como é que você quer lidar com isso? Ah, Márcia, eu não quero brigar com meu filho, não quero me exaurir, deixa para lá. Ok, só vou te dizer uma coisa, você não vai se exaurir agora, vai se exaurir com coisas mais graves, provavelmente daqui a pouco. As coisas na mão de pai e mãe é sempre pelo benefício e o crescimento, né, saudável de filho. Aninha, deixa aqui sua mensagem para a nossa audiência nesse final da nossa live. O que você gostaria de poder dizer para a nossa audiência? eu estava pensando aqui que é desafiador, sim, que é difícil, que é difícil em que sentido, Márcia? Porque assim, eu vejo que em alguns momentos eles ficaram muito em telas porque estava confortável para mim. E quando eu mudei, estava confortável para mim, fato, no começo da pandemia. Então foi muito confortável, cada um na sua tela, Benício pequenininho, Benício neném. Então tava tudo, tá bom, ninguém tá me dando trabalho agora, e minha saúde, sabe? E a hora que tava eu e o Dudu conversando, e a gente percebeu assim, tava muito, eu falei, mas se a gente não sair de casa com eles para ir num lugar público, para a gente não fazer outras coisas, eles vão continuar na tela, eles vão fazer o quê? A gente está na tela trabalhando, eles vão ficar na tela. Então, assim, é de cada um olhar para o que faz sentido em casa, sabe? Para o que faz sentido. Aqui em casa fez sentido ganhar carrinho de rolimã, ganhar outras coisas, papagaio. A gente está contratando, a partir de amanhã está vindo um personal trainer da aula de treinamento funcional para todo mundo aqui em casa, aqui no quintal. Ele está super animado a voltar para o taekwondo. Que Muito ontem, bom, porque muito ontem bom. eu conversei com ele, filho, precisamos cuidar da saúde mental. Precisamos É cuidar. isso Então, aí. assim, cada um acha que é o caminho, assim, é possível, é possível, é repetição, é exercício todo dia. Ele me pede 1 vez por semana para aumentar a hora. A Lelé às vezes fala, posso ver mais um pouco? Eu falo, vamos olhar como é que tá, para ver se cabe mais um pouco. É repetição, é E exercício, aí, assim. tem uma É a mãe gente está que pergunta, presente. uma mãe que já tem uma mãe aqui, a Sabiamente, mãe que já disse o quanto que gosta de você e te admira. E ela está perguntando como fazer para a criança de 3 anos e 9 meses entender sobre os prejuízos das telas. Não é muito fácil levar a criança a entender sobre o prejuízo das telas. É contando, é explicando
e é muitas vezes restringindo mesmo. É essa hora que a gente falava agora há pouco, que pai e mãe às vezes são impopulares. E aí é uma questão de não pode, e assumir que não pode, ponto. Meus netos, o Rafael e o Tomás, têm algumas regras. O horário de ver vídeo, de ver filme, é só até as tantas horas, 6, 7 horas da noite, que a minha filha permite. A partir daí, não se vê mais tela. São regras, são definições, e nesse caso não são combinadas, são Sim. regras definidas, são regras colocadas como essas são as regras desta casa. E foi muito engraçado esses dias que o Rafael estava aqui em casa e aí já eram umas 8 e pouco, né? Ainda não estava na hora de dormir, que eles vão dormir umas 8h30, 9 horas. Aí ele falou assim, vovó, eu quero ver um filme. Eu falei, Rafael, você sabe, ele está com 5 anos, você sabe que essa hora não se vê vídeo, não se vê filme, daqui a pouco a gente vai dormir. Vovó, as regras da minha casa são essas, mas aqui a sua casa você pode fazer a regra que você quiser. Eu falei, eu quero fazer a Adoro! mesma regra. Eles Eles são inventam. ótimos. Ai, Eu gente, quero fazer criança é as esperto mesmas demais. regras da sua mãe. Essas regras são ótimas. Márcia, É eu uma lembrei de um figura. Pessoal, caso. fiquem bem. Uma Mas boa não, só para a noite gente para fechar com um caso. Lembra aquela Sim. aluna que falou assim, como que eu tiro? Uma aluna nossa. Como eu falo, como que eu tiro o celular da minha neta de 2 anos? Como? Então, tipo assim, como que ela tem o celular? Né? Não é como que eu tiro o celular da minha neta de 2 anos. Lembra desse caso? Minha neta de 2 anos tem o celular, como eu Eu não tiro, era nem para gente? ter um celular na mão, Não é? Então é não isso, era a nem gente para está ter presente. celular. É isso mesmo, muito Pessoal, bom. bem, Beijo. muito obrigada, Ana Bortoleto. Obrigada, Muito obrigada. amore. Um Obrigada beijo a grande. todos. Fiquem com Deus.